Peraí que eu vou te falar. Pode começar, entendeu? Microfone. Boa noite para todos. Está ouvindo aí? Está gravando? Como a auxiliadora lembrou aqui, nós temos que fazer uma prece para iniciar o nosso estudo. Eu até passo para ela aqui então para fazer, já que ela lembrou. Nós vamos agradecer a Deus, a Jesus, a oportunidade de se tornar a reunião dos nossos amigos e que nós possamos fazer o melhor de nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor, seja feita a tua vontade. Assim se perdoamos o pão de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as dívidas, aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de fazer o mal. O estudo de hoje, então, ele está inserido no capítulo 10, Natureza das Comunicações. Allan Kardec, quando foi chamado para participar daqueles fenômenos que estavam acontecendo na época, quando a sociedade parisiense estava se divertindo, se interessando pelos fatos das mesas girantes, onde eles se reuniam e ali aconteciam fatos que o pessoal apenas se divertia e não dava maior atenção àquilo que estava acontecendo. Então, ali naquelas reuniões, as mesas pulavam, faziam barulho e com instrumentos rudes que existiam para eles lá, como a cestinha de vime, lápis, alguns instrumentos, copos, eles faziam perguntas e haviam respostas naquelas reuniões em que denominaram depois de mesas girantes. Então, um dia, Allan Kardec foi convidado para participar de uma dessas reuniões. E ele, como antes de ser o Allan Kardec, como professor já de uma elevada cultura, então ele se interessou por aquilo e nos seus escritos posteriores, então ele disse o seguinte, que todo efeito que revela na sua causa um ato de vontade livre, por insignificante que essa seja, denuncia através dele uma causa inteligente. Assim, um simples movimento da mesa que responde ao nosso pensamento ou apresenta um caráter intencional pode ser considerado como manifestação inteligente. E se acontecesse apenas, o nosso interesse no caso seria bem reduzido. Não obstante, já teríamos uma prova de que, nesses fenômenos, há mais do que simples ação material. Então ele se interessou por isso, pela maneira com que a coisa acontecia. Então ele julgava, se existe alguma coisa que está acontecendo, que respondia a alguma pergunta das pessoas que faziam, então ele viu que ali havia uma inteligência por trás daquilo lá. Então, a partir daí, ele começou a fazer as suas próprias experiências, com esse conhecimento das mesas girantes. Ele se interessou e começou a fazer as suas próprias experiências. Passou então a frequentar uma casa de uma família que já estava avançando mais no sentido de pesquisar aqueles fatos,
não como simplesmente uma diversão e uma curiosidade que estava acontecendo, aqueles fatos das mesas girantes, né? E a partir daí, ele foi descobrindo que naqueles fatos haveria um proveito maior, um conhecimento maior, que ele poderia desvendar, né? E ele passou então a estudar aquilo lá com maior atenção. Então dizia ele ainda, a utilidade prática que disso poderíamos tirar seria nula, ou pelo menos muito restrita. Mas tudo se modifica quando essa inteligência se desenvolve, permitindo uma permuta regular e contínua de ideias. Então já não se trata de simples manifestações inteligentes, mas de verdadeiras comunicações. E os meios então que hoje, agora, nós temos a mais, permitem-nos obtê-las tão extensas, explícitas e rápidas como as que mantemos com os próprios homens. Então ele viu que naquelas comunicações poderiam ser tão claras como nós nos comunicamos. E foi a partir daí que ele foi desenvolvendo esses estudos, e que inclusive naquela residência daquela família que já estava promovendo aqueles estudos com maior intensidade, com maior dinâmica, foi ali a partir dali que ele começou já a receber o livro dos Espíritos. Então, a partir disso, ele faz um estudo aqui, que foi inserido no livro dos Espíritos, na pergunta número 100. Só que essa pergunta número 100, na verdade, ela não é uma resposta, ou pergunta e resposta para os Espíritos. Ali na pergunta 100, ele classifica essas comunicações dos Espíritos, que ela teria um grau de desenvolvimento. Então, ele classifica no livro dos Espíritos que as comunicações, elas teriam poderiam ser classificadas em diversas categorias, né? Aquelas mais inteligentes, aquelas mais simples, aquelas brincalhonas, aquelas... Então, assim, ele classificou as perguntas e respostas que ele fazia como de espíritos de diversos inteligências, vamos dizer assim, de diversos níveis, né? Então, ele conseguia determinar que uma determinada resposta era de um espírito culto, de um homem que teria sido culto na Terra, e também uma resposta de um espírito em que poderia demonstrar o grau de ignorância também desse espírito, né? Então, essas diferenças existentes nessas comunicações, elas refletiam a elevação ou a inferioridade das ideias ou desses próprios espíritos. Cada um deles com a sua ignorância, seus vícios ou suas virtudes. Então aqui ele classifica posteriormente como sendo de 4 categorias principais, em que ele consegue identificar essas comunicações, né? Então são elas grosseiras, as comunicações grosseiras, as comunicações frívolas, as sérias e as instrutivas. Então eu gostaria de perguntar, Luiz, você está em mãos, poderia nos definir as comunicações grosseiras? Quer passar para ele? Luizinho gosta de parar. Deixa eu passar por lá. Pelo que a gente percebe e deu uma lidinha, uma estudadinha, comunicações grosseiras são aquelas que são apresentadas, são concebidas
por espíritos que a mesma coisa, inclusive na reunião de ontem foi citado também, que nós fizemos esse mesmo estudo ontem de manhã também. Não tem muita diferença do espírito que chega e choca o decoro, como também entre os encarnados também. Às vezes você está numa festa, numa coisa, chega alguém que choca aquilo e ultrapassa os limites, né? Chega fazendo besteira, falando bobagem, falando coisa sem nexo, quer dizer, choca. Né? Estas são as comunicações grosseiras. E, inclusive, no estudo de ontem foi citado a Marlene, me parece, com muita felicidade, que isso o doutrinador, o médium, deve ajudar a fazer essa filtragem, a começar pelo médium. Ele percebe que tem um espírito querendo fazer bagunça, vamos dizer assim, então ele tem condição, o próprio médium, de filtrar, trocar palavras. Ele escuta um palavrão, ele não vai repetir aquele palavrão, ele tem condições, o próprio médium tem condições de começar a filtrar. Mas comunicações grosseiras, em termos citados por Kardec, são aquelas comunicações que chocam o decoro, realmente que chocam o decoro. Tá? A segunda categoria que Allan Kardec desenvolveu no seu estudo, ele chamava de comunicações frívolas. Alguém do grupo estudou e pode dissertar para nós essa parte? As comunicações frívolas são aquelas que não têm importância nenhuma, né? Geralmente dado por espíritos levianos ou peteiros, né? Essas comunicações, elas costumam agradar assim as pessoas que estão, né, naquele padrão vibratório, né? Que é brincadeira, né? Feito pelos espíritos zombeteiros, né? Enfim. Então, as comunicações frívolas caracterizadas por aquelas que não têm importância. São que se fala muito e não diz nada, né? Então, não tem conteúdo, não nos traz conhecimento, não nos agrega nada de bom, né? Mas mesmo não tem valor. A terceira classificação aqui são as comunicações sérias. Então eu vou passar para a auxiliadora, que ela também estudou essa parte. E ela é muito séria. As sérias, ele disse aqui que mesmo as comunicações sérias, tem entre as sérias aquelas que, sem querer, a pessoa aceita coisas que não são verdadeiras. Porque, apesar de sérias, as pessoas não têm todo o conhecimento. Né? Então, para a gente ter cuidado, para a gente usar a lógica e a razão em todas as comunicações. Né? Mas Allan Kardec continua ainda dizendo que é necessário distinguir as comunicações verdadeiramente sérias das comunicações falsas, ditas como sérias, né? O que nem sempre é fácil, porque é graças à própria gravidade da linguagem que certos espíritos presunçosos ou pseudo-sábios tentam impor as ideias quais falsas e os sistemas mais absurdos.
O quarto tipo de comunicação, ele define como instrutivas. Alguém que quer falar sobre ela? Alguém do grupo que tenha estudado? Ninguém? Você? Posso fazer uma coladinha aqui. Bom, comunicações instrutivas, então vamos lá, ler a definição do próprio Allan Kardec. São as comunicações sérias que têm por finalidade principal algum ensinamento dado pelos espíritos sobre as ciências, a moral, a filosofia. A sua maior ou menor profundidade depende do grau de elevação e de desmaterialização do espírito. Para se obterem proveito real dessas comunicações, é necessário que elas sejam regulares e que sejam seguidas com perseverança. Os espíritos sérios se ligam aos que desejam instruir-se e perseverem, deixando aos espíritos levianos o cuidado de divertir os que só veem nas comunicações uma forma de distração passageira. Isso ele falava naquela época, né, em que, enquanto ele estava estudando sério, as rodas de toda a sociedade parisiense estavam se divertindo e usando aquilo como um meio fútil, né, de diversão, e não se aproveitava maiores coisas sobre aquilo, né? Mas aqui ele diz que a regularidade e a frequência dessas comunicações é que poderia se apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos com os quais haviam essas comunicações. E ali também, naquele contato perseverante, é que ele também, ele ou quem o fizesse, desenvolveria maior grau de confiança entre essas comunicações. Se necessitamos de experiência para julgar os homens, demais ainda talvez necessitemos para julgar os espíritos. Então, Allan Kardec dizia, dar a essas comunicações a qualificação de instrutivas, é quando nós as supomos verdadeiras. Porque uma coisa que não fosse verdadeira não poderia ser instrutiva, mesmo que transmitida na mais empolgante linguagem. Dizia ainda, não poderíamos, pois, incluir nessa categoria certos ensinos que de sério só têm a forma e frequentemente tem palavra enfática, através do qual espíritos mais presunçosos do que sábios procuram sempre enganar. Esses espíritos, porém, não conseguindo suprir o próprio vazio, não poderiam sustentar o seu papel por muito tempo. Logo mostrariam o seu lado fraco, por pouco que as suas comunicações tenham continuidade, ou que se sabe empurrá-los até os seus últimos redutos. Então, o que Allan Kardec queria dizer aqui é que, na perseverança em que ele e os estudiosos faziam, eles mesmos acabavam por demonstrar se aqueles espíritos que estavam comunicando ali, na verdade, estariam trazendo realmente uma comunicação instrutiva, né? Porque ao longo do tempo eles próprios se cansariam e talvez até, se no caso, poderia dizer que eles abandonariam essa participação, porque Allan Kardec não estava de forma alguma assim, levando a brincadeira. Então eles mesmos se afastaram. O Luizinho vai responder, vai falar sobre essa também. Uma coisa que a gente deve tirar bem dessa lição é que ele está nos mostrando para ter muito cuidado. Ter muito cuidado nas reuniões mediúnicas, para prestar muita atenção nas comunicações, porque é muito difícil discernir
um tipo de comunicação, um tipo de espírito comunicante do outro. Inclusive ele faz aqui na parte das séries, ele diz assim que existem espíritos sérios, só que eles não são tão instruídos, então isso pode dar a impressão de que seja um espírito leviano. É muito cuidadoso, e existem espíritos levianos que às vezes são instruídos e eles têm condições de se passar por espíritos sérios. Então o que vai determinar isso? É a perseverança, a continuidade daquela comunicação, a continuidade daquele que é muito complicado. Pelo que dá a entender que ele próprio tinha dificuldades de determinar. Tá? Então, o que eu percebi mais disso daqui é exatamente para a gente tomar muito cuidado com as comunicações, porque é muito difícil você saber se aquela comunicação é uma interferência de um espírito leviano, ou se é uma pessoa pseudo-sábia, ou se é realmente uma comunicação séria, mas que o espírito não está tão preparado para falar aquilo que está falando. Então fica aí uma aberta, quer dizer, não sou eu, não, o Kardec, né, que está dando uma aberta, principalmente para os doutrinadores, né? E mesmo para os médiuns também, porque os médiuns têm a capacidade de pelo menos lutar. É muito difícil, mas pelo menos tentar perceber a diferença entre uma e outra. Isso é o que eu percebi assim, no geral também dessa missão. Pegando um gancho do Luiz, estudando, eu percebi o quanto é importante a constância o estudo constante. O quanto é importante nós estarmos sempre estudando. É justamente através disso que o Luiz acabou de falar. A identificação dessa natureza da comunicação, ela se dá através da linguagem. Achei muito interessante isso, né? Porque os espíritos, no caso que o nosso amigo colocou, referente à escala, né? Que tem no livro dos espíritos, no item 100, que ele divide, né, os espíritos entre impuros, entre espíritos bons e os espíritos perfeitos, né? E depois classifica, né, dentro dos espíritos imperfeitos, né, temos os espíritos impuros, os levianos, né, os pseudo-sábios, né. Então, o que eu achei interessante é que a gente vai identificar a veracidade da comunicação através da linguagem do espírito, né. Inclusive, no caso do pseudo-sábio, que apresenta uma cultura, mas ele pode ser pego em algum momento, né? Porque ninguém consegue manter, né, nenhum espírito consegue manter uma linha que não pertence. Até mesmo por isso porque... que fala da consistência. Exatamente. Porque ele mantém ali ninguém consegue manter aquilo que não tem. E a linguagem do espírito, me corrijam se eu estiver errada, pelo que eu entendi, ele traz da sua consciência, né, da sua vivência das outras encarnações. E acaba caindo em algum momento em contradição, né? E então, essa experiência de conhecer, né, identificar esses joguinhos, né, identificar, né, as comunicações, o tipo de comunicação, ele fala que é como o tempo de experiência que a gente leva, por exemplo, para conhecer uma pessoa, né, para saber quando ela está mentindo, né, os filhos, né, sabe quando está mentindo, quando quando está triste, e é o mesmo acontece nas comunicações, né? Aquela experiência, aquele tempo, aquela habilidade que a gente adquire. E como que a gente adquire essa habilidade? Não só através da experiência, mas através de estudo, né? Adquirindo estudo, para a gente poder ficar atento aí a esses tipos de comunicação, para saber identificar, né? E é importante para todos nós, né, que trabalhamos, tanto os doutrinadores quanto os médiuns, da importância, né,
o que mais ficou para mim é da importância de estarmos constantemente em estudos, constantemente atentos, principalmente no Livro dos Espíritos, ele se atenta, né, a cada, depois quem quiser dar uma olhadinha, é bastante interessante, que a cada tipo de espírito que ele coloca, que eles classificam, eles colocam a sua linguagem, a maneira como o espírito se comunica, né? Qual a linguagem que ele utiliza, né? Então, esse é o ponto que eu achei mais interessante, assim, mais que que eu guardei, né? Que mais me chamou a atenção, porque e esse fato também do espírito, ele comunica aquilo que ele vivenciou, né? É o que nós somos. Nós somos linguagem, nossa linguagem intersocial. Nós comunicamos o quê? O nosso sentimento, as nossas experiências, as nossas ideias, né? E o mesmo fazem os espíritos, né? Então, eu acredito que através da linguagem é um ponto-chave para a gente determinar quais a natureza das comunicações. Eu acredito que a gente só vai conseguir se aproximar um pouco mais dessa sensibilidade para perceber justamente com a frequência, né, o comprometimento que a pessoa tem com aquela determinada reunião que ele está participando. Eu achei assim, muito interessante todo o livro, né? Mas agora, nesse estudo, não sei se daqui para frente vai continuar, né? É a nossa vivência, que até então eram técnicas que ele estava fazendo a gente observar. Agora é o nosso dia a dia aqui no centro, né? Que ele está fazendo a gente ver como é que trabalha, como é que nós vamos nos identificar, né? Primeiro, né? Que é o que como ele disse, para a gente estudar, para a gente não deixar de ver todas as reuniões. São estudos profundos, eu falo que é uma faculdade para mim, que cada reunião é diferente da outra, e que a gente, vivenciando, você vai acostumando a lidar com a situação. Nós vamos errar muitas vezes, muito nós ainda temos que aprender. Mas que bom que nós estamos tentando, né? Só não é quem não tenta. E ele, o senhor Allan Kardec, ele fala para nós que muitas vezes a gente vai se enganando, certeza que nós vamos ser, né? Mas persistir, que é o que ele convida a gente todas as lições, né? Estudar, praticar e estudar. Tá vendo como que ninguém quis falar depois? Muita gente falou sobre essa última questão. E realmente estava me fugindo, porque o estudo em si ele é curto, né? Mas a pergunta número 100, que define muito, que auxilia muito nesse estudo, ela sim, ela é muito extensa. Então estava me fugindo aquela classificação dos espíritos, né? Que são impuros. São os imperfeitos, que é a predominância da matéria sobre o espírito, né? Os espíritos bons, que é a predominância do espírito sobre a matéria, e os perfeitos que já atingiram, né, o grau sublime da... Certo, e a partir daí tem ainda outras subdivisões, definições que vão levando o nosso tipo de cada um ao infinito, né? Tem outra coisa também que eu li agora à tarde, eu peguei essa pergunta 100 do Livro dos Espíritos e fui dar uma medinha, né? Então, quando se fala da dificuldade de se discernir um espírito de outro, o próprio Allan Kardec, nessa pergunta 100, ele fala assim que essa classificação, os espíritos perguntados sobre essa classificação podem ter até desvios, vamos dizer, podem até ter cometido, vamos dizer assim, pode não ser uma coisa muito precisa, porque cada um tem a sua opinião. Então, mas que isso, para o que interessa, não tem a mínima importância, quer dizer, é uma classificação, vamos dizer assim, o que ele quis mostrar que existem diferenças. Agora, nem ele teve, como nem os próprios espíritos, pelo que eu entendi, tiveram a condição de classificar perfeitamente, porque é um negócio muito aleatório. Ao meu ver, um é perfeito, ao ver do outro ele não é. Então, ele diz que os próprios espíritos podem ter se enganado nessa classificação. Não sei se eu entendi certo, mas eu entendi alguma coisa assim.
cada espírito, Microfone. e que cada espírito, ele pode ser hoje imperfeito, né? Mas ele, amanhã ele pode. Exatamente. Tem Exatamente. nessa É lealdade. difícil, né, É difícil fazer, porque hoje ele pode estar imperfeito, mas amanhã ele pode estar, né? Já no grau de evolução superior. Não é o assim que os espíritos se enganaram. O que acontece, que ele fala aí nessa parte, é que a divisão dentro da imperfeição é tão sutil que vai mesclando. Ele ainda fala como se fosse um arco-íris. Então, para você definir às vezes uma cor com a outra, fica meio sutil, né? Não é que eles erraram. Por exemplo, todos nós, né? Naturalmente nós estamos na terceira classificação, que é dos imperfeitos. Agora, dentro dessa classificação nossa, cada um está no estágio. Um, por exemplo, é mais brincalhão que o outro é mais leviano, outro, às vezes, é um pseudo-sábio, e vai misturando assim, vamos dizer, num degradê tão sutil que chega num ponto que você não sabe, vamos supor, se é verde ou se é azul. Não é que os espíritos... Eu usei a palavra erraram, assim, não é bem isso, quer dizer, não tiveram condições de... eu usei o termo erraram de uma maneira muito rude, mas a verdade, sim, eles não tiveram condições para uma classificação definitiva, né? De acordo com o que a Marlene acabou de explicar. Tanto essa... Bom, vamos continuar aqui, eu já expliquei sobre a minha ideia. No item seguinte, já definido todas as categorias de comunicações, Allan Kardec faz também uma observação a respeito dos meios de comunicações do nosso próprio ser, que ele é muito variado. E entrando nesse item aqui, eu lembro assim de mim mesmo que Chico Xavier foi um médium tão perfeito que ele usava todos os sentidos da mediunidade. Então aqui fala assim que os meios de comunicação são muito variados e que esses meios de comunicações agem sobre os nossos órgãos e sobre todos os nossos sentidos. E que os espíritos podem se manifestar de diversas formas, assim também como o médium pode ter a mediunidade e perceber e transmitir o sentido dos espíritos através da mediunidade. Que ela pode ser feita, manifestada através da visão, que são aquelas das aparições, né? As aparições são percebidas pela visão. Do tato, pelas impressões tangíveis, ocultas ou invisíveis, né? Percepção pelo tato. E pela audição, onde se dão os ruídos, as percepções então auditivas, né? E por último aqui ele fala pelo olfato, que essa manifestação do olfato, ele mereceu até um sub-item aqui, que fala sobre essa manifestação. Eu não vi então a manifestação, parece que ele falava todos os sentidos, né? Mas aí eu não vi pelo paladar. Alguém por acaso já leu alguma percepção mediúnica através do paladar? Já ouviu falar, Maria? Não, né? Bom, aqui então ela ficou de fora, né? Então por isso que Allan Kardec ele fala aqui que devemos examinar com cuidado são os diversos meios de obter as comunicações, que essas comunicações se dão por várias formas, né? Aí, através desses sentidos. O que vale dizer
que uma permuta de ideias regular e contínua podem ser executadas através das pancadas, da palavra ou até da escrita. Então, ele, nesse subitem do olfato, ele diz o seguinte: a realidade das comunicações pelo olfato confirmou-se plenamente nas experiências espíritas e através de casos espontâneos numerosos e bem constatados no decorrer dos anos, a subsequente publicação desse livro. Mas é evidente que não se trata de um meio de comunicação para a troca de ideias. No tocante à linguagem dos espíritos, as observações de Kardec devem ser lidas e relidas, pois se aplicam precisamente a numerosos casos de mistificação verificados na atualidade. Importante notar o vigor e a precisão com que o codificador adverte dos perigos a que se expõem os que se deixam enganar pelos espíritos pseudo-sábios. Então, aqui terminou o estudo da natureza das comunicações. Agora, eu queria deixar uma opiniãozinha particular, se eu estiver errado, que me corrija o Antônio Carlos e a Marlene. Aqui, depois que Allan Kardec desenvolveu esses estudos, na minha opinião, é que o trabalho de Chico Xavier, ele veio desenvolver justamente essas teorias aqui, né? Esse tipo de comunicação, porque, como eu disse antes, né? Chico Xavier foi um médium completo, que ele usou todos os sentidos para fazer esse intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material. E nós terminamos por aqui. Antônio Carlos, você vai abrir para que alguém possa fazer alguma pergunta ou dar outra opinião? Não sei, por conta de vocês, se vocês quiserem. Não, se alguém quiser. Abre aí. Se alguém, algum item que não concordou, que ficou escuro, os colegas todos aí estão preparados para responder, né? Os colegas do grupo que fizeram o estudo. A respeito disso que você acabou de falar, quando ele fala desses meios, né, essa mediunidade fora da fala, ele na realidade ele está dizendo que, por exemplo, na vidência, às vezes, em outro tipo de mediunidade, não dá para você detectar a categoria do espírito. Não dá para você ver se é grosseiro, se é frívolo, que é mais nas comunicações orais que vai dar para você ver. Porque se é auditivo, é só um que está ouvindo. Né? Agora, quando ele vai verbalizar, né, no processo da psicofonia, aí que você vai verificar se é grosseira, se é frívola, se é séria ou se é instrutiva. Porque na vidência, por exemplo, o médium vidente, ele pode ver lá uma mulher caracterizada de espanhola, não sei o quê, mas o que significa isso? Pode ser realmente um espírito com aquelas características, pode ser um outro espírito passando por aquilo, mas aí não dá para saber. Não dá para você fazer essa análise. Então, essa análise é só mesmo quando é através da psicofonia. Ele fala sobre isso nesse livro, né? Então, encerramos o nosso estudo de hoje. Fala mais uma coisa. Bom, primeiramente eu quero parabenizar o grupo e, inclusive, eu quero até dizer que o nome desse rapaz é o Ivanil, né? Acho que ele não está fraco aí. É um garoto que ainda não conseguiu rápido. Mas esse estudo
é muito interessante, nos ajuda muito, né, no conhecimento ali da problemática das comunicações, né? Ajuda a gente a conhecer, a discernir. E eu lembro aqui o título do livro, Livro dos Médiuns, Guia dos Médiuns e dos Evocadores, né? Então o Livro dos Médiuns ele serve tanto para os médiuns extensivos como para doutrinadores. Na época falava evocador, né? E para outras pessoas também, né? Não só para esses, mas outras pessoas que também participam da reunião, né? Dirigente, que às vezes não tem, pode até não doutrinar, né? Os passistas, mas então ele serve para todo mundo. Agora, o interessante, vocês abordaram isso também, é que diante disso que Kardec falou, nós temos que ver, fazer aquela pergunta, né? O que eu vou fazer com isso? Né? Então serve para o médium e serve para o doutrinador e para todo o grupo, né? Porque às vezes, muitas das vezes, isso aí não é nem às vezes, nós também levamos espíritos para a reunião, espíritos que estão ligados a nós, né? Então, tudo isso vai exigir da gente disciplina, estudo, como a Lidiane enfatizou muito, estudo, disciplina, vigilância, né? Seriedade. Então, essa classificação é dos espíritos, mas nós também podemos nos classificar. E, por exemplo, se nós estamos, às vezes, vendo aí uma comunicação frívola ou grosseira, às vezes a gente pode até se identificar ali, né? Com algum jeito da gente ser, né? Porque sempre a gente se analisa também nas comunicações. Às vezes, eu estou conversando com algum espírito, assim, numa doutrinação, às vezes eu percebo que vai mexendo comigo. Conforme o caso, mexe com a gente. E isso é natural. Todo terapeuta passa por isso também. Tanto é que existe uma orientação que o terapeuta tem que observar o paciente e se observar também, né? O que esse caso aí que eu estou tratando está mexendo comigo, né? Às vezes mexe, balança lá dentro, né? Aí isso ajuda no autoconhecimento, né? Aí também a hora da humildade do doutrinador, né? Às vezes deve até criar uma empatia, compartilhar ali com o espírito. Não, eu também já passei por isso. Hoje, graças a Deus, eu venci, mas eu também já tive com você, mas eu encontrei, eu mudei. Então ele vai dar ali, vai compartilhar a dificuldade, né, do paciente, que é nosso irmão, filho de Deus, necessitado como nós, né? Alguém mais quer falar alguma coisa? Colaborar? Algum senhor está quieto? Eu falei que eu vim nesse estudo e que eu estou muito pensativa, né? Esse estudo está puxando minha orelha toda hora. Ó, então... Eu fico pensando assim, então, como eu estou me comunicando? Eu falei até para você. Sem microfone.
Antônio, cara, pode até falar, complementar aqueles itens que você falou? Eu acho que aqueles itens que você falou, que nós temos que ir educando, né? Eu acho que a renúncia às coisas materiais, aos passeios, à diversão, é o que é o mais difícil de todos nós, né? E que a gente, às vezes, não quer renunciar para poder se dedicar um pouquinho mais, né? Por isso que eu falei que o meu nome pesa muito, porque eu ainda estou naquela fase de aproveitar a vida em questão assim desses passeios corriqueiros, né? Passear. Então, por isso que também é importante. O que não sai da minha cabeça é aquela palavra hipócrita. Eu acho que cabe um pouquinho em cada um de nós isso aí, né? Porque muitas vezes a gente prega uma coisa e faz outra. É aquele negócio de alguém chega na porta da nossa casa, a gente dá uma moedinha para despachar logo, ou não atende, fala fingir que está em casa. Então todos nós fazemos isso, né? Então, assim, nós temos muito ainda que depurar o nosso espírito para poder ir para o mundo de regeneração, ou ficar nele. Nós também somos necessitados, né? E nós, tanto é que aqui na casa, os mais tratados somos nós mesmos. A capivara lá, a ficha, nós, são as mais novas. O Divaldo falou no livro dele que realmente a humanidade está com medo que o mundo acabe, né? Mas isso só não vai acontecer por causa da infinita misericórdia de Deus para com seus filhos bem amados. Ele tem muito amor por nós, então não vai destruir um planeta tão lindo por causa das formiguinhas que estão vindo, né? É mais fácil destruir as formiguinhas do que um planeta. Vai fazer uma boa limpeza aqui. A limpeza vai ser boa, mas não vai ser assim. Bom, então, se não tiver mais... Eu vou passar a palavra para a Dora, que ela faz o encerramento. Mas foi ela que começou. Vocês decidem. Vamos descansar ela. Vamos descansar ela. Continuando com os nossos pensamentos elevados ao alto, vamos agradecer a Deus, a Jesus, por mais essa oportunidade de estudo. Possamos colocar em prática o que foi dito aqui. Cada dia que passa, possamos ser um pouquinho melhor na nossa escala evolutiva. E assim, mestre, em teu nome nós iniciamos a nossa estudo na noite, em teu nome nós encerramos. Que a tua paz e a tua luz permaneçam com todos. Se deu,